Em 2001 estreava um dos filmes mais lindos da história do cinema e um ícone para as mulheres sonhadoras, tímidas, introvertidas, artísticas deste mundo. Eu tô falando do Fabuloso Destino de Amélie Poulain, um filme francês estrelado pela, eu não sei falar o nome dela direito, mas vamos tentar, Audrey Tautou. Talvez seja assim, talvez não seja. Esse filme é um fenômeno entre as mulheres millennials. Eu não sei se ele chegou ainda na geração Z. Se você é geração Z, me deixe saber. Mas ele é um filme que fala sobre apreciar os pequenos prazeres da vida, ver poesia nas pequenas coisas. E tem uma coisiquinha que fala-se muito pouco dele. E que fez com que eu batizasse uma coisa que eu enxergava em muitas das minhas mentoradas de fenômeno de Amélie Poulain. E é sobre ele que a gente vai falar aqui hoje. A Amélie vive numa casa que é uma graça, ela e as vozes da cabeça dela. A gente acompanha desde o primeiro momento do filme a história dela na infância. Tem uma coisa específica que acontece que ela tá tirando fotos aleatórias com a maquininha de fotos dela e acontece um acidente de carro. E vem o cara do acidente de carro, né, de um dos carros que bateu, e ele fala que a culpa foi dela, que ela provocou aquele acidente com aquela câmera fotográfica. Eu não sei que diacho que o cara quis falar isso pra uma criança, mas o fato é que a Amelie internalizou que todos os acidentes que acontecessem eram culpa dela, que ela tinha feito alguma coisa que provocou aquilo. Inclusive, já no início do filme, aparece na televisão o acidente da Lady Di, e ela fica completamente assustada assistindo aquela matéria, porque ela acredita que de repente pode ser que ela tenha provocado o acidente da Lady Di. Então, a primeira coisa do fenômeno de Amélie Poulain, ou do síndrome de Amélie Poulain, é a gente se colocar como centro do universo e responsável por absolutamente todas as coisas que nos orbitam. Vou dar um exemplo muito prático. Você está numa mesa com várias pessoas e você tem a sensação de que a obrigação por manter o assunto rolando é sua. Então vamos supor que, tá, estão aí conversando, aí sabe quando dá aquela morrida no assunto? Aí te gera aquela ansiedade, aquela coisa de, meu Deus, eu preciso preencher esse espaço a qualquer custo. Um exemplo só para você entender. E aí a gente segue com o filme, com a Amélie guardando as coisas que fazem bem para ela num mundo particular. Todas as coisas que ela gosta de fazer, como colocar a mão num saco de grãos, que inclusive é uma delícia mesmo, quebrar a casquinha do creme brulee, ou jogar pedrinhas no lago, ou observar as pessoas assistindo os filmes dentro do cinema, são coisas que ela faz na surdina. Ela não leva esses pequenos prazeres para serem vistos em público, tanto que tem uma cena, a cena que ela vai colocar a mão no saco de grãos e o cara da quitanda vai perguntar o que ela quer, ela tira, assustada. Ela não pode ser vista gostando de fazer algo. É como se ela tivesse se fechado num mundo particular, então ninguém pode ver aquilo que genuinamente a faz feliz. Talvez porque ela sinta que a felicidade dela ameaça a ordem das coisas, talvez porque ela não se sinta autorizada a ser feliz por conta da história dela. A gente não sabe diretamente o porquê que ela se protege tanto de ser vista, mas essa coisa me chama muito a atenção. E aí eu devolvo para você. Você tem a sensação de que as coisas que te fazem bem têm que ser mantidas em segredo? Você tem a sensação de que algumas coisas sobre você não podem ser vistas em público? E eu não tô falando sobre aquelas que a gente guarda realmente, porque todo mundo tem seus segredos. Eu tô falando sobre coisas cruciais sobre você. Sobre pequenas coisas que fazem de você quem você é. Mas que você acha que podem ser interpretadas como malucas demais, como rasas demais ou profundas demais, ou enfim, qualquer coisa que você sinta que as pessoas vão julgar e que você tem a sensação de querer esconder. Eu tenho uma constante sensação de vontade de aparecer e vontade de entrar numa caverninha. Eu trago aqui para vocês várias reflexões em conteúdos e sempre que um conteúdo viraliza, o conteúdo passado ele teve um alcance bem maior, inclusive nas redes sociais, nas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok, enfim. E todas as vezes que ele viraliza e ele alcança uma quantidade grande de pessoas, a minha vontade genuína é de me esconder. Apesar de eu amar alcançar muita gente, me dá um pouco uma sensação de sufocamento.
é muito vasto, é um oceano muito grande, eu não dou conta, eu não controlo. E eu, Inara, tenho a tendência a ser mais controladora. A Amélie Poulain também. Como se eu pudesse prever tudo o que vai acontecer e dar um jeito de guiar todos os fenômenos que me orbitam para acontecerem da maneira como eu quero. Eu tenho essa sensação na minha vida. Então, quando viraliza, por exemplo, é algo que foge ao meu controle. Eu não tenho controle sobre como as pessoas vão interpretar, eu não tenho controle sobre como eu vou ser vista, eu não tenho controle sobre a opinião das pessoas, eu não tenho controle sobre nada. E eu fico me sentindo um pouco sufocada em algo que é tão expansivo. E a Amélie, ela também tem esse medo. Ela faz as coisas todas milimétricas, ela faz as coisas, ela vai sempre ali na mesma quitanda, e ela tem a sensação de que ela pode resolver os problemas das pessoas. Ela tem a sensação de que, como ela é a causadora da tragédia, se ela de repente começar a ser a agente da ordem e não do caos, ela vai conseguir minimizar os danos. Então, esse excesso de controle que a gente tem na nossa vida pode ser uma tentativa de proteger todos à nossa volta dos efeitos colaterais da nossa existência, que em algum momento da nossa trajetória a gente acreditou que eram massivos. Em algum momento, e talvez na infância, a gente internalizou, assim como a Amélie, que a nossa existência era perigosa e que a gente precisava amenizar os estragos consertando todas as coisas. Então, dentro da minha trajetória, eu acreditava que eu não podia errar nunca, 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 nunca. Eu precisava me manter numa linha de perfeição que a gente sabe que é inexistente, isso é uma coisa que eu inventei na minha cabeça, e não podia sair dessa linha. Se eu saísse dessa linha, era uma tragédia. Eu acho que eu já contei aqui para quem é das antigas que a primeira vez que eu tirei nota baixa, eu já estava no ensino médio, eu mudei de escola da oitava série, né? Na minha época era oitava série, agora acho que é no nono ano. Pro ensino médio, e eu fui pra uma escola que tinha algumas matérias que eu nunca tinha tido, como química e física. E que tinha um ensino um pouquinho mais puxado. E na minha outra escola, eu era a rainha do 10. Eu só tirava 10. Eu era tranquilona, eu tinha certeza que eu ia tirar 10, eu não tinha nem dúvida sobre a minha capacidade. Eu chego na escola nova, nas primeiras provas que eu vou fazer, eu tiro o meu primeiro 3,5 em física. Ou química agora, não, física. 3,5. A lembrança que eu tenho, eu me joguei no sofá e eu chorava compulsivamente. Eu lembro da minha mãe falar: filha, você acabou de mudar de escola, você vai se adaptar. E eu chorando e dizendo que não, que aquilo era inaceitável, que aquela não era eu. Ou seja, aquela que errava, que não estava adaptada ao ambiente e que não sabia o suficiente. Eu simplesmente não sabia o suficiente e eu fui mal na prova. Aquela versão minha não podia existir. Aquela versão minha que erra, que é falha e que é ignorante em alguns pontos, não podia ser vista em público. Que vergonha que eu estava sentindo naquele momento. Isso eu tô usando um exemplo de escola, porque as coisas quando a gente é adolescente, elas são percebidas de uma forma mais dramática. Mas é claro que eu arrastei isso pela minha vida adulta também. E você também pode estar arrastando. Essa necessidade de tirar 10. Teve uma vez que eu tive uma conversa com a minha psicóloga e eu percebi que eu estava tentando tirar 10 na terapia. Eu tava tentando agradar a minha psicóloga, eu tava tentando acertar. Vocês já assistiram Invejosa? Acho que eu já indiquei aqui essa série, né? Eu adoro, uma série argentina. E ela faz terapia, e a gente, né, acompanha a sessão de terapia dela. E vira e mexe, ela fala pra terapeuta: anota aí nesse seu caderno que eu acertei, que essa eu acertei. E eu me identifico muito com ela. Porque no início da minha trajetória como analisanda, né? Não sei se é assim que fala, mas enfim, eu faço análise, né? Eu queria acertar, eu queria que ela escrevesse ali no caderninho dela alguma coisa boa sobre mim. Eu queria ver o sorriso no rosto da minha terapeuta. E não é pra isso que eu faço terapia. Não é pra agradar a minha psicóloga. Eu faço pra me entender. E muitas e muitas e muitas e inúmeras vezes eu vou errar e eu vou ser muito falha e eu não tenho absoluto controle sobre as coisas. Eu não sei de nada nessa vida, nem eu nem você. Então, mais um sintoma desse fenômeno é essa necessidade de corrigir os erros que você acredita que você provoca, controlando como as coisas vão acontecer e sofrendo absolutamente caso elas saiam dos trilhos, caso elas não aconteçam da maneira como você idealizou. E por último, e talvez o mais importante aspecto desse fenômeno, dessa síndrome de Amélie Poulain, que eu vislumbrei,
e entendi, é o fato de que a Amélie, ela não se permite viver a vida, ela não se permite viver a realidade. Ela prefere ficar imaginando as coisas dentro da cabeça dela. Ela não vai para a vida de fato. Tanto que tem um diálogo muito famoso que eu já coloquei em algumas newsletters para vocês, que é ela com o vizinho dela, que é um senhor que sofre de uma doença que é popularmente conhecida como ossos de vidro, ou seja, ele quebra os ossos dele muito fácil. Qualquer batidinha já quebra um osso dele. E ele vai e fala pra ela, né? Ele grava um vídeo pra ela e ele falando: Amélie, você não tem ossos de vidro como eu. Você pode suportar os baques da vida. Então, pelo amor de Deus, vai viver. E recentemente eu escrevi uma newsletter pra vocês onde eu dizia: pelo amor de Deus, vai viver, porque eu vejo tanto em mentoria quanto em às vezes as mensagens que vocês me mandam um medo exacerbado da vida. E nós somos adultas. Uma coisa que também a Amélie tem é um ar infantilizado. E não é não veja bem. Eu acho isso lindo dela no filme. Justamente essa poesia. Eu acho que a gente tem que manter esse ar infantilizado no que diz respeito ao encantamento. Eu acredito sim que a gente tem que manter vivo, olhar para as coisas e se encantar com elas, se apaixonar, se entregar, imaginar possibilidades. Eu acho que a gente tem que manter vivíssima a nossa relação com a criatividade, com a brincadeira, com não se levar tão a sério que a criança tem. Essa desinibição que a criança tem. Em contrapartida, existe um ar infantilizado que é viver dentro da sua cabeça, viver na imaginação. E que pode ter sido uma fuga, como para a Amélie. Eu acho que a Amélie ela criou uma fuga de viver dentro da cabeça dela para não encarar a vida. Talvez você tenha feito isso. Eu tenho uma mania, às vezes, de fazer uma como fala? Dissociação. Sabe quando você fica encarando um ponto e parece que você tem a sensação de que você sai da realidade por um tempo? Eu adoro quando isso acontece. Mas eu descobri recentemente, eu não sei, não sou psicóloga, então se você for e souber direitinho, pode colocar aqui embaixo, que isso pode ser um mecanismo de defesa. De quando a gente está se sentindo muito sobrecarregada, a gente dissocia. E que pode ter sido desenvolvido na infância, por algumas coisas, estímulos, enfim, coisas que a gente tenha vivido. Então, pensa que você hoje é adulta e que você não precisa mais fugir daquilo que está te assustando, porque você tem a capacidade de encarar a vida agora. Você é uma mulher adulta, sabe? Você é uma mulher feita. Você já consegue dar conta dos baques da vida. E caso você não dê conta sozinha, a gente sempre pode pedir ajuda. A gente pode fazer uma terapia, a gente pode fazer uma mentoria, a gente pode pedir ajuda para nossa amiga. A gente pode pedir ajuda das pessoas, porque a gente não tá sozinha nesse mundo. A gente depende também da ajuda das pessoas, do olhar carinhoso, do olhar, às vezes mais crítico do outro para você, para que você comece a se ver num outro ângulo e de repente a se direcionar, mas a questão é que você dá conta. Eu falei para vocês que eu me sinto sufocada nesse mar, né, quando viraliza. Ao mesmo tempo, eu dou conta de lidar com isso. Cada vez mais eu tô calejando e tô aprendendo a lidar com isso. E tem uma contrapartida da viralização, que é o meu trabalho alcançar mais gente. E eu acho isso maravilhoso. Eu realmente quero isso. Entende? É uma dualidade, o querer e o se assustar com aquilo que se deseja. E talvez você viva isso também. Só que quando a gente se assusta com o tamanho do nosso desejo, eu acredito que é para ele mesmo que a gente tem que mirar. E nisso a gente vai se fortalecendo no caminho para entender que agora a gente dá conta das coisas, a gente não precisa mais se esconder da vida, a gente não é uma criança indefesa. E às vezes eu sinto que esse negócio de ficar olhando para a criança interior, eu acho que é legal, tá, gente? Relembrar quem foi aquela criança, resgatar aquela criança, tá? Só que ao mesmo tempo, às vezes a gente fica mimando demais essa criança. Pior que eu vi um conteúdo sobre isso, eu não vou saber quem foi a criadora de conteúdo, infelizmente, porque foi uma das coisas que rolou no meu feed, mas de uma mulher maravilhosa falando exatamente isso. A gente tá mimando demais a nossa criança interior, a gente quer dar tudo pra ela, inclusive o protagonismo. E aí, nisso a gente vai ficando adultas, fragilizadas, com medo da vida. Infantilizadas nesse sentido, no sentido de ficar esperando alguém resolver as coisas por você, de ficar esperando o lugar estar seguro o suficiente para que você se expresse.
E você é mulher feita. Se você não der conta de lidar com as consequências das suas escolhas, a vida adulta não chegou aí. E não existe nada mais triste do que uma mulher adulta que não encara a própria vida. E eu falo triste de tristeza mesmo. Porque hoje você é uma mulher adulta com a capacidade de pegar a tua vida pela mão e fazer dela aquilo que você deseja, e você não faz. E eu sei, existem várias coisas que nos atravessam, as oportunidades, as possibilidades, existem o ambiente externo. Mas ainda assim por isso. Se o ambiente externo já vai trazer desafios, por que que você internamente se coloca obstáculos ainda maiores até? Para não ir lá buscar aquilo que você deseja. Nem todos os seus desejos vão se realizar, nem todos os seus sonhos vão se realizar. Acho que esse é outro acorda que a gente tem que ter na vida adulta. Não vai dar pra ter tudo, tudo não terás, já está na Bíblia. Eu não sou da Bíblia, mas eu sei que essa frase está na Bíblia e eu adoro essa frase. E realmente, tudo não terás. Não vai ter como. Eu adoraria terás tudo, mas terás não terei. Então a gente vai ter que encarar a realidade dos fatos. Mas a grande questão é entender que a gente consegue, é capaz de lidar com a realidade dos fatos. A Amélie, ela se apaixona por uma pessoa no filme e ela fica vivendo aquela relação dentro da cabeça dela e fica jogando um jogo de gato e rato ali com ele e mandando charadas pra ele porque ela não quer se revelar pra ele como ela é. Ela não quer mostrar quem é ela. E quantas vezes, eu não tô falando só de relacionamento amoroso, mas quantas vezes você não ficou se escondendo daquilo que você mais deseja fazer? Eu vejo muito isso, inclusive aqui nos comentários, quando vocês me falam. Tem muita mulher aqui com um monte de desejo, com vontade de fazer as coisas, e que não necessariamente não tá fazendo por falta de possibilidade e oportunidade. Porque eu tenho um público que é muito parecido comigo, que vem de um lugar muito parecido comigo. Logicamente, eu tenho pessoas que não vêm, pessoas diversas, sim, mas tem uma bolha que é muito parecida comigo. E a gente vem de um lugar onde a gente pode não ser milionária e não somos ricas e não temos tudo aos nossos pés, não somos herdeiras, mas a gente tem um passo à frente de muita gente. A gente teve uma infância que, por mais que tenha tido seus problemas, não faltou nada. A gente teve uma educação muito boa, a gente teve um lar, a gente teve, na medida do possível, tudo. Hoje, a gente tem recurso suficiente para criar as coisas. A gente tem recurso suficiente para se sustentar. Então, o que está te impedindo de olhar no espelho e enxergar a mulher que você se tornou? Eu creio que uma das coisas seja aceitar a mulher que você se tornou. Porque tem esse outro fenômeno aí, que não tem a ver com a Amélie agora. Eu usei ela de fundo, mas esse ponto aqui é outro. Que é não aceitar que a mulher que você se tornou é essa aí que te olha no espelho todos os dias. Talvez você tenha idealizado uma outra vida. Você tenha idealizado que você seria outra coisa, que você faria outra coisa, que você estaria em outro lugar, que você estaria casada com outra pessoa, que você, sei lá, não sei o que você idealizou quando você não tinha noção do que era ser uma mulher adulta. E aí chegou na vida adulta, você se olha no espelho e você fala, não era assim que eu te imaginei. E ao invés de você se dar a chance de conhecer essa mulher que você se tornou, você fica se negando a entrar na sua vida, encarnar nesse corpo e vivê-la a partir do ponto de vista da mulher que você se tornou. Você não faz nem questão de conhecer quem você se tornou. Você acha que está trabalhando o autoconhecimento, mas o que você está trabalhando é lá o passado só. É a criança que você foi, a adolescente que você foi, a jovem adulta que você foi. Mas a mulher que você está sendo agora, quem é ela? Você tira um tempo para olhar no espelho e fala: quem é esse produto de tudo aquilo que eu vivi e atravessei? Eu conheço o que, entre aspas, restou de toda essa história? Ou eu tô só lambendo minhas feridas do passado, esperando de repente voltar a ter 20 anos, o que não vai acontecer, voltar a ter 15 anos, o que não vai acontecer? E ainda bem, né, gente? Olha, eu não queria voltar, não. Sendo bem honesta, não gostaria de voltar a ser adolescente, todo aquele drama, não gostaria de voltar pra minha fase dos 20 anos. Ela foi deliciosa, foi ótima, mas acabou, passou. Eu tô bem aqui nos meus 34, eu gosto de ter mais de 30 anos, eu gosto da vida que eu construí pra mim. E eu também tive uma certa dificuldade de encarnar nessa vida. Inclusive, é uma das coisas que eu venho trabalhando em terapia, por isso que eu falo com tanta propriedade pra você, sendo bem vulnerável aqui.
Porque eu idealizei muito grande a vida que eu queria viver. E quando a Inara, mulher adulta, olhou pra si mesma e falou: essa é a vida que você idealizou quando você tinha 16, 17 anos. Essa não é a vida que eu, agora, aos quase 30, quero pra mim. Então, eu deixo e encerro esse ciclo pra buscar a vida que eu, aos quase 30, quero pra mim. E agora eu estou com 34 te contando essa história e te dizendo que não foi fácil. Que foi um período de luto por aquela idealização, aí depois passou por um período de euforia com todas as possibilidades que essa nova vida a- abria pra mim, aí depois passou por um período de meu Deus do céu, eu sou adulta e agora eu sou a única responsável por mim, que terror, não tô gostando de ser a única responsável por mim, e agora aos 34 para 35, com a vontade de ter filhos, que eu já comentei com vocês que eu quero, me veio o ok, eu preciso encarnar na vida que eu mesma escolhi viver, mas que tem uma parte de mim que fica achando que a gente não deveria estar aqui. E essa parte de mim é a parte que foi alimentada por anos e anos e anos, que eu idealizei e que eu, mulher adulta, não quero mais, mas ela não se conforma que eu não a quero mais. E a gente tem que ter uma troca aqui, uma conversa com essa parte da nossa psique muito grande para que ela entenda que ela ficou em um capítulo, ela não seguiu com a gente. Ela tá chateada que ela não seguiu com você. Ela tá triste, ela queria ter vindo junto. E aí ela tá protagonizando a tua mente e não te deixando ficar feliz pela mulher que você se tornou. Porque eu tenho certeza que a mulher que você se tornou, que você é hoje, ela não é tão sofrida e frágil quanto você fica repetindo para si mesma. Só que você assumir essa força é você assumir quem você se tornou. E talvez a resistência esteja aí. Talvez a resistência esteja no fato de que você está com medo de ser quem você se tornou. Você já entendeu quem você foi, você entendeu as coisas lá do passado, o autoconhecimento, essa base do autoconhecimento veio. E aí, de repente, você fica mirando no futuro. Ah, porque quando eu tiver 30, 40, 50, 60, quando eu atingir tanto na minha conta bancária, quando eu casar, quando eu me divorciar, quando eu for mãe, tudo para não olhar para a versão que você é hoje, tudo para não encarar a realidade. Aqui a gente volta na Amelie. Ou é passado demais, ou é futuro demais, ou é imaginação demais e nunca é o aqui e agora. Tem uma poesia da Rupi Kaur que ela fala: eu nunca mais vou ser essa versão de mim que eu sou agora. Então deixa eu descansar e ficar aqui com ela um pouco. Não é bem assim, tá, gente? Mas é quase isso. E é isso que eu queria passar de mensagem pra vocês. Com toda essa história. Você nunca mais vai ser essa mulher que você é hoje. Daqui 10 anos, 20 anos, talvez você olhe pra trás e fale: nossa, como ela era fantástica. Vamos ver isso já? Não vamos deixar pra homenagear só depois que for embora? Sabe essa coisa que a gente faz como ser humano? A gente só faz homenagem pra quem passa pra outro plano? Não vamos esperar as nossas fases acabarem para a gente homenageá-las e ver o quão maravilhosas elas foram. A gente merece aproveitar a vista enquanto a gente está nela. Vamos tentar fazer esse exercício de se apaixonar por quem a gente se tornou tanto quanto a gente é apaixonada pelas idealizações que a gente cria. Até porque você provavelmente já viveu um relacionamento com outra pessoa onde você idealizou uma relação que não existia e uma pessoa que não existia e você viu no que deu. Deu bom? Não deu bom. Vamos ser honesta. E é claro que não vai dar bom na nossa vida se a gente continuar idealizando uma realidade que não é a nossa. E eu não tô dizendo que a gente não possa desejar coisas, mas a gente tem que desejar com quem a gente é agora. Olhando para nossa realidade e vendo os passos que a gente pode dar para chegar até esse desejo, porque senão não é um desejo e não vai se realizar. É só uma imaginação. Você é mulher feita, você dá conta dos baques da vida, pelo amor de Deus, vá viver. Chega, deu de ficar se escondendo. Ai, 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 vou aí puxar sua orelha. Esse foi o vídeo de hoje.
Se vocês gostaram, deixem seu like, não esqueçam de se inscrever nesse canal que a gente tem a meta de bater 10 mil inscritos esse ano. Eu tô colocando até o meio do ano, mas vamos ver como é que vão ser as coisas. Deixe seu comentário, me conta o que você sente dessa conversa. Quero saber também que tipo de conteúdo que você gosta mais que tem aqui, esse com um bate-papo mais solto, os que eu trago alguma análise usando os filmes, ou que nem o passado que eu trouxe do Big Brother. Quero saber o que você curte, se você curte os dois, beleza? A gente vai atravessar pelos dois sempre, mas só para eu conhecer um pouquinho mais de quem tá aqui. Às vezes eu demoro para ler os comentários, mas eu chego neles, tá bem? Quero lembrar vocês que do dia 17 a 21 de abril vai ter Residência Criativa Desejante na Praia dos Carneiros. E mesmo que você não seja da região Nordeste, é uma vivência para todo o Brasil. A gente tá avisando desde já, porque programando com antecedência, as coisas ficam bem melhores e como eu disse para você, você não vai precisar se preocupar absolutamente com nada tirando a sua passagem aérea, porque a gente não consegue, né, incluir passagem aérea porque cada pessoa sai de um canto. Mas fora a passagem aérea, o transfer do aeroporto até Carneiros, a hospedagem, todas as refeições, todas as práticas, as guianças, tudo está incluso no pacote. O link estará aqui na descrição do vídeo para você conhecer um pouco mais, assim como todos os outros links de newsletter, rede social, mentoria, tudo que você sentir curiosidade de entender mais está aqui embaixo. Eu vou adorar ter você na egrégora de Carneiros. Só tem 8 vagas, uma delas já foi preenchida. É uma experiência que, além de transformar a gente internamente, todas essas coisas que eu trago para vocês no canal, elas serão praticadas nesses dias, mas também tem muita pausa, muita coisa gostosa pra gente comer, muita conversa, muita troca. Se você tá se sentindo sozinha na vida adulta com todas essas transformações, eu tenho certeza que você vai encontrar sua turma ali na Residência Criativa, tá bem? A gente se vê no próximo vídeo.